Uh, ¿Alguien podría escribir en el chat para verificar si me escuchan, por favor? Solo para probarnos si está todo bien con el micrófono. Si consiguen escuchar. Buenos días, Evelyn. Buenos días, Ana, gracias. Efraín, Fernando. Ok, Luis Enrique. Ok, creo que todos conseguem me escuchar. Excelente. Entonces, yo soy Guilherme. Eu vou apresentar hoje o tema La Engenharia de Requerimentos en el entorno ágil. Antes de empezar, vou comentar sobre algumas coisas que podem ajudar a quem participa por la primeira vez em nossos webinars. Sempre sugerimos que se utilize uma conexão de banda ancha para não ter problemas com a transmissão. Estou utilizando a webcam, mas se experimentamos algum problema durante a transmissão, posso cerrar a webcam para não necessitar de tanta banda de rede. A ideia é apresentar por mais ou menos 45 minutos e deixar de 10 a 15 minutos ao final para as perguntas. Não é necessário esperar ao final para fazer as perguntas. Podem perguntar durante toda a apresentação no chat e depois hago miro todo o que se escreveu no chat para responder a todas as perguntas. Se consigo coordenar as coisas durante a apresentação, posso responder alguma coisa durante a apresentação, mas o mais provável é que as perguntas sejam respondidas todas ao final. Para quem tem alguma certificação de PMI, este evento vale um PDU no programa de mantenimento das certificações de PMI. E estamos gravando o evento, então o vídeo e as diapositivas serão publicadas em nossa página web. O vídeo será publicado em nosso canal de YouTube, então quem sigue nosso canal de YouTube será notificado automaticamente quando o vídeo for publicado. Eu creio que amanhã. E hago a invitação para que sigam o Fato nas redes sociais, tanto YouTube como Facebook, Twitter e LinkedIn. Sempre publicamos as notícias, próximos eventos, ou cursos, ou artículos, conteúdo que se publica em nossa página web. Fato é uma empresa que tem como missão ajudar seus clientes na planeação e evolução de desempenho de processos de tecnologia da informação para aumentar o êxito de seu negócio. Estamos enfocados em 3 disciplinas da engenharia de software: medição, estimação e requerimentos. O tema de hoje é relativo a requerimentos, mas são temas todos muito pegados, muito relacionados. Marco pergunta sobre como solicita PDU. Ok. Então, aproveitando para aclarar, Fato não é um provedor registrado no PMI. Isto não impede que se registre o PDU. É solo, creo que tenho instruções aqui em nossa página web que se pode utilizar como exemplo. Na página são instruções para os PDUs de los cursos, pero a única coisa que cambia é a carga horária, que o webinar é 1 hora solo de carga horária. Deixa-me ver se tenho isso aqui rápido e fácil. Ok. Listo. Aqui. Para registrar os PDUs, é só seguir as instruções neste link, ok? Bueno, e Fato provê serviços tanto de consultoria e cursos nestas áreas. Então,
temos cursos relativos a métodos de medição de software, cursos relativos a estimações de software, cursos relativos à disciplina da engenharia de requerimentos. O tema de hoje é relativo a este curso. É um curso que está disponível tanto em linha como presencial. E o conteúdo é igual, só você cambia o formato. Ok? Então, nossa agenda hoje consiste em explicar de maneira muito breve a engenharia de requerimentos, como isto se inserta dentro do processo Scrum. Estamos utilizando o processo Scrum porque é o processo ágil mais popular e mais comum. Mas tudo o que vamos falar vale para qualquer outro tipo de processo dicho ágil. Vamos apresentar a definição de requerimento e comentar sobre alguns valores e princípios do manifesto ágil para mostrar que não há conflito entre a filosofia ágil e a disciplina de requerimentos. Não são coisas que são, não há contradição entre nada de lo que se habla em las dos. Ok? Uma pergunta aqui de Christian é que requerimentos em entorno ágil se refere a histórias de usuário? Não, Christian. No entorno ágil estamos falando de um processo de desenvolvimento involucrado em um entorno ágil, que se utiliza de um processo ágil que sigue as filosofias e princípios do manifesto ágil. História de usuário é uma técnica de especificação de requerimentos muito utilizada em processos ágiles, principalmente no Scrum. Pero se pode utilizar outros tipos de especificação também em um entorno ágil, aunque histórias de usuário seja a técnica mais comum. Só que a engenharia de requerimentos não trata só da especificação dos requerimentos. Há mais coisas abarcadas em lo que se faz dentro da disciplina de engenharia de requerimentos. É o que vamos a comentar nesta apresentação. Então, vamos primeiro definir a engenharia de requerimentos. A engenharia de requerimentos é uma das várias disciplinas da engenharia de software e que consiste em uso sistemático e repetitivo de técnicas para identificar ou levantar ou obter requerimentos, documentar ou especificar esses requerimentos ou modelar esses requerimentos e manter esses requerimentos a lo largo de todo o projeto para que se consiga cumprir com os objetivos do negócio e que este conjunto de requerimentos especificados sejam de qualidade. Este tema, critérios de qualidade para os requerimentos, já foi tema de um webinar, então já está publicado em nosso canal do YouTube, para quem tenha interesse, pode depois assistir neste vídeo que está no pé de página da diapositiva. Então, a engenharia de requerimentos busca levantar, especificar e manter os requerimentos de maneira sencilla, mas há mais coisas. Especificar é um trabalho, é o produto, a especificação é o produto do trabalho de análise de requerimentos. A análise não consiste solamente em especificar, a análise consiste em evaluar as necessidades levantadas, identificar se há similitudes entre as várias necessidades, tentar mesclá-las, identificar conflitos entre essas necessidades, identificar que falta informação para se levantar, para se conseguir ter um alcance completo, definido. O produto final da análise é a especificação, pero o caminho para chegar a esta especificação final involucra todas essas coisas e a especificação deve ser entregada com um estándar de qualidade e para isso é necessário também se haga a especificação
se verifique y valide la especificación antes que se pueda utilizar esta especificación en un proceso de desarrollo. El Scrum, que es el proceso de desarrollo ágil más utilizado, más popular, es un proceso sencillo. Consiste en que se define un Product Backlog, que es una lista de requerimientos de lo que se debe desarrollar. Es una lista dinámica. Cada ítem de backlog es un requerimiento. Es muy común que este ítem de backlog sea una historia de usuario. Es muy común, pero no es una regla. Entonces, por lo general, lo que existe aquí es una lista de historias de usuario que se desea para un determinado producto que foi solicitado por alguém. Esta lista é criada e mantenida por um papel, alguém que tem este nome de dueño del produto. É quem define toda a lista de histórias de usuário que o produto deve ter. Só que esta lista é uma lista dinâmica, porque al final de todo el desarrollo, es muy posible que el producto no tenga todas las funcionalidades que se definieron aquí. Algunas dejaron de ser importantes, otras surgieron a lo largo del desarrollo y entraron. Entonces, este desarrollo es hecho en ciclos o sprints o iteraciones. En Scrum se nombra sprints, que tienen una duración fija. 2, 3 ou 4 semanas. Então, o processo consiste em selecionar um conjunto de histórias ou de itens de backlog para desarrollar-se em sprints. Aqui há um sprint backlog, que é um subconjunto do product backlog, que foi priorizado para desarrollo em uma determinada iteração. Este sprint backlog é desarrollado por el equipo de desarrollo. Y dentro de la filosofía Scrum, todos en el equipo de desarrollo son nombrados como desarrolladores. Es un equipo donde no hay cargos distintos. Todos son desarrolladores, todos tienen responsabilidades parecidas. E o Scrum Master é quem está no processo apoiando para que o processo seja executado de maneira correta, para aclarar dúvidas sobre o processo, para facilitar o processo. Então, basicamente, são 3 roles presentes dentro do Scrum. São poucos roles. A coisa é sencilla. Um equipo de desarrollo, por lo general, tienen máximo 9 personas. Son equipos pequeños. Entonces, se puede preguntar, cuando trabajo con un proceso ágil o con un proceso Scrum, ¿es necesario definir un alcance inicial? ¿O podemos empezar a trabajar solo pensando en el próximo ciclo de entrega? Este Product Backlog, bueno, el Product Backlog já comentamos, e quem elabora quem é responsável por este Product Backlog é o dueño del produto. Pero, para montar esta lista de itens del produto, é necessário descobrir as necessidades. E as necessidades são demandadas por várias pessoas. Então, antes de descobrir as necessidades, devemos descobrir quem são os interessados ou as pessoas que têm autoridade e responsabilidade para demandar requerimentos para o produto. E as histórias ou os requerimentos são muito numerosos. Não é possível desarrollar todo em um único ciclo. Então, alguém é responsável por priorizar o que será desarrollado no próximo ciclo ou iteração.
Y más, después que se prioriza o durante la priorización, es necesario refinar el nivel de información de las historias. ¿Por qué? Porque no siempre la historia tiene el nivel de información que permita al equipo, por ejemplo, estimar el tiempo de su desarrollo o comprender todo lo que es necesario satisfacer en la historia. Entonces es muy común que el equipo de desarrollo tenga que refinar historias del Product Backlog cuando se prioriza o durante el propio desarrollo, porque son requerimientos con menos detalles, no son especificaciones de requerimientos detalladas. Entonces, el dueño del producto es quien es responsable por todos los ítems de backlog, tanto por priorizar y también por definir lo que será desarrollado en la próxima iteración. Solo que el dueño del producto puede delegar una parte de sus responsabilidades al equipo de desarrollo, si es necesario o si es su interés. Entonces, se puede percibir que quien está a cargo de este rol, dueño del producto, necesita conocer lo que es la disciplina de requerimientos, porque elaborar una lista de productos, refinar histórias, priorizar requerimentos, tudo isso é relativo a lo que se trata em la engenharia de requerimentos. Identificar ou levantar necessidades também é uma atividade da engenharia de requerimentos. Então, lo que a veces confunde é que não há um rol ou um cargo, analista de requerimentos ou engenheiro de requerimentos em equipos ágiles. Como hablamos hace pouco, todos têm o mesmo título, desarrollador. Em um processo tradicional, é mais comum que existam pessoas com títulos específicos. Eu sou arquiteto, eu sou programador, eu sou tester, eu sou diretor de projetos, eu sou engenheiro de requerimentos. Isso é mais comum em um processo tradicional. Em um processo ágil, se todos têm o mesmo título, ok, não importa. O trabalho de requerimentos sigue sendo necessário. Então, aunque não exista alguém com um cargo, um título de analista de requerimentos ou engenheiro de requerimentos, este conhecimento é necessário para que se possa desenvolver o software. O equipo de desenvolvimento ou o dueño do produto necessita dominar técnicas de levantamento, análise e gestão de requerimentos para conseguir fazer bem seu trabalho. E não se pode confundir. Muita gente crê que requerimento é igual a la documentação. Uma especificação de requerimentos é também chamada de requerimento. Um requerimento especificado, um requerimento documentado é um requerimento. Pero há uma definição estándar de requerimento exatamente para que não se pense que requerimento é só o que se documenta. Na definição da ISO, apresenta que requerimento de software pode ser uma condição ou capacidade necessária para um usuário para resolver um problema, pode ser uma condição ou capacidade que deve ser possível por um sistema. No primeiro caso, estamos falando de desejos, necessidades. Esse é o interesse de nosso projeto, descobrir as necessidades dos usuários. E no segundo caso, é mais comum falar de, existe um produto, este produto tem características, tem seu comportamento, aunque não exista documentação, este produto tem requerimentos. Há cenários onde esta definição é importante, pero vamos centrar a atenção em projetos. Então, em los projetos necessitamos descobrir as
necesidades ou capacidades que os usuários desejam para o software. E também se define o requerimento como a representação documentada de los desejos ou de las capacidades existentes. Para não generar confusão, sempre busco falar especificação do requerimento para distinguir de las necessidades ou desejos. Só que, então, requerimento existe quando existe desejo que deve ser satisfeito no projeto. Requerimento existe se este desejo foi documentado. Agora, não sempre se documenta de maneira exata e fiel todos os desejos de los usuários. Porque descobrir os desejos é uma atividade da engenharia de requerimentos. Especificar é outra atividade. E há problemas, a vezes, que ocorrem entre as duas coisas. Por isso, é muito comum que vamos a encontrar problemas em empresas onde se documenta muita coisa e muita coisa não tem valor. Por quê? Houve problemas, em verdade, ao documentar, porque não se identificou todas as necessidades, ou se identificou isto de maneira equivocada, ou se documentou isso de maneira equivocada. Então, a documentação generada, se tem problemas, não tem muito valor. Os requerimentos seguem existindo. O problema é a documentação que se generou. E muitas vezes se comete o equívoco de se pensar que tanto mais detalhada a documentação, melhora o trabalho de requerimentos. Isso é um equívoco. Isso significa incluso que se pode desperdiciar recursos, tempo, presupuesto do projeto, detalhando coisas que são innecessárias. A filosofia ágil tem como valor chamar a atenção que antes de uma documentação extensiva, vale mais o software funcionando. O objetivo deve ser entregar um software funcionando. Então, há 3 processos básicos da engenharia de requerimentos. O processo de elicitação ou análise é o processo de descoberta das necessidades. É onde vamos aplicar técnicas para descobrir quem são as pessoas que demandam coisas para o software e que coisas o software deve proporcionar a estas pessoas. Então, isto sigue sendo necessário de ser hecho em um processo ágil. Só que há várias técnicas possíveis para ser isto. Por exemplo, em um processo ágil, é muito comum que se utilize prototipos, por exemplo, para ajudar no levantamento de requerimentos. Se pode utilizar de entrevistas, se pode utilizar de observação, se pode utilizar de análise de documentação existente. Há várias técnicas possíveis. Todo depende do contexto de onde se desenvolve o projeto para saber o que se aplica melhor. Não existe uma técnica que é melhor em todos os cenários. Cada técnica tem suas vantagens e desvantagens. A análise de requerimentos é onde buscamos entregar uma especificação que define o alcance que se deve desenvolver. Este alcance pode ser definido de maneira completa, em um processo sequencial ou cascada. Isso é o mais comum. Se define uma especificação completa para depois se empezar o desenvolvimento. E no processo ágil, vamos definir o alcance por ciclos. Então, a especificação, o que é necessário é entregar uma especificação para que se possa trabalhar no próximo ciclo, ou sprint, ou iteração. E esta especificação deve estar adequada
a las necesidades de información que el equipo de desarrollo necesita. No siempre es necesario entregar detalles en esta especificación, porque es muy común en un proceso ágil que el equipo de desarrollo tenga acceso directo a los interesados. Entonces, toda la necesidad de detalles, ellos pueden buscar directamente con el interesado que, dentro de la filosofía ágil, debería estar participando diariamente en el proyecto. Entonces, si tengo este nivel de participación del interesado, no necesito de tantos detalles en la especificación. Puede ser algo más sencillo, pero sigue siendo necesario de se definir el alcance en algún momento. Y toda la especificación que se define para sea el producto o para la interacción necesita ser validada y aprobada por el cliente. Esto es lo que compone la línea base de alcance del proyecto y es donde utilizamos como referencia para tratar los cambios. Los cambios existen en cualquier proyecto. Y en el contexto ágil, el proceso facilita tratar los cambios, pero es necesario que los cambios sean gestionados, no se puede ocurrir de manera aleatoria sin control. Entonces, controlar y tratar los cambios es la cosa principal que se hace dentro de la gestión de requerimientos. Todo cambio necesita ser levantado, evaluado su impacto y después se decide por su aprobación o rechazo. Esto existe en un proceso tradicional y también en un proceso ágil. Lo que cambia a veces es la forma con que se hace la cosa, pero es necesario hacer esto también dentro del contexto ágil. Entonces, lo que caracteriza la ingeniería de requerimientos en un proceso ágil es que, en lugar de se intentar definir el alcance de manera completa en un solo golpe, de lo que sería esperado en un proceso secuencial o cascada, se busca definir un alcance mínimo necesario para el momento en que ese alcance es trabajado. Entonces, una definición inicial siempre es necesaria. En el caso del Scrum, este alcance inicial, que es la versión inicial del Product Backlog, es una versión de alcance no detallado. Son un conjunto de historias o de requerimientos que permite evaluar si el producto que el cliente desea es interesante o no, si es viable o no, qué tantas interacciones serán necesarias para desarrollar este producto, qué tanto tiempo o qué tanto presupuesto será necesario para desarrollar aquella edición de producto. Entonces, es un alcance definido en un nivel que debe permitir básicamente un orden de magnitud, una estimación de orden de magnitud del proyecto. Y después, dentro de cada ciclo, es necesario refinar la información de lo que se priorizó en cada ciclo. O sea, historias que serán desarrolladas en ciclos muy lejos siguen siendo histórias pouco detalhadas. À medida que se aproxima a necessidade de desarrollar a história, a atenção, então, se dedica mais atenção a este tipo de requerimento para se refinar a informação. Isto evita, por exemplo, que se desperdice tempo, esforço, detalhando requerimentos que depois, no processo de priorização, serão descartados. Ou seja, todo o trabalho de levantar e especificar em detalhe algo foi necessário porque o requerimento como um todo foi despriorizado. Esta é a ideia. E o manifesto ágil
Es lo que vale para cualquier proceso dicho o qualquer entorno dicho ágil, deveria cumprir com os valores e princípios do manifesto ágil. Então, buscamos aqui comentar sobre esses valores, alguns dos valores e princípios, só para mostrar que não há conflito entre nada de lo que se busca dentro da engenharia de requerimentos e o princípio ágil. Um valor, nos dije que indivíduos e interações são mais importantes que processos e ferramentas. E de todas as engenharias, de todas as disciplinas da engenharia de software, a engenharia de requerimentos é a disciplina que promove mais interação entre indivíduos, porque para se descobrir necessidades, basicamente necessito interactuar com as pessoas, descobrir quem são as pessoas, buscar compreender bem suas necessidades, para depois saber o que necessita ser hecho. E há técnicas que se utilizam para isto. Há várias técnicas, pero todas elas buscam chegar a este fim, descobrir as necessidades de los indivíduos, as pessoas que têm autoridade e responsabilidade sobre os requerimentos. Outro valor é que é mais importante é software funcionando sobre documentação extensiva. Isto também não entra em conflito com o que se habla dentro da engenharia de requerimentos. É um equívoco pensar que tanto mais detalhada a especificação, melhor. É falso. Incluso isto pode ser um problema grave. O que a engenharia de requerimentos busca é identificar que alcance necessita ser desenvolvido para cumprir com os problemas de negócio do cliente. Ou seja, nosso objetivo dentro da engenharia de requerimentos é descobrir o alcance correto. Basicamente isto. Não necessito generar uma documentação extensiva. Isto pode ser necessário em alguns contextos, pero em nenhum lugar dentro da engenharia de requerimentos se diz que se deve elaborar uma especificação extensiva ou muito detalhada. Tudo depende das necessidades do projeto. Outro valor é que se deve priorizar a colaboração com o cliente sobre uma negociação contractual. Isso também não é um conflito com a engenharia de requerimentos. Aunque se pueda dizer que a especificação de requerimentos é um contrato entre a equipe de desenvolvimento e o cliente, este contrato, esta especificação, deveria ser derivada de la colaboração entre ambos, ou seja, a equipe interactua com o cliente para descobrir suas necessidades, documentar e validar com o cliente. Mira, por lo que compreendi, esta é sua necessidade. Dime se estou equivocado ou não. Então, o contrato é simplesmente para que os dois sepam o que é necessário fazer. Este contrato pode ser sensível, pode ser muito detalhado. Tudo depende também das características do contexto do projeto. Ok? Outro valor se deve priorizar a resposta ante o cambio sobre seguir um plano. Isto é um equívoco que muita gente comete, de pensar que cambios no alcance são um problema. Em verdade, cambios no entorno do negócio não se pode controlar. É estar preparado para tratar o câmbio de maneira mais fácil. E isto é um aspecto de qualidade de um bom trabalho de requerimentos. Conseguir elaborar um alcance ou especificar um alcance que seja facilmente modificável. Porque, seguramente, levanto e especifico requerimentos, estou seguro que, tempos depois, algo será cambiado. Então, tenho que pensar, ao elaborar uma especificação,
de que os cambios puedan ser hechos de maneira fácil, que se pueda evaluar de maneira fácil e rápida o impacto de um determinado cambio dentro do alcance do projeto. Este é o objetivo. Ou seja, toda a engenharia de requerimentos considera que cambios fazem parte do contexto. E tanto que o principal objetivo do processo de gestão de requerimentos é tratar os cambios. Tratar não significa evitar os cambios, ok? Rechazar cambios. Tratar. Tratar significa levantar, evaluar o impacto e decidir se aprueba ou não. Um princípio do manifesto ágil, antes estávamos falando de los valores, aqui comentamos sobre alguns de los princípios. Nossa maior prioridade é satisfazer ao cliente mediante a entrega temprana e contínua de software com valor. É muito curioso dizer software com valor. O que é software com valor? Não são os desenvolvedores que decidem o que tem valor ou não. É o cliente que decide o que tem valor ou não. E basicamente podemos pensar da seguinte maneira: todo projeto nasce para solucionar um problema. Então, software de valor é software que soluciona o problema que motivou o projeto. É uma coisa básica e sencilla, pero a grande maioria, as principais razões de fracassos em projetos de desenvolvimento está exatamente em la entrega de software que não satisface a los problemas que motivaram seu desenvolvimento. Isto por quê? Porque se olvida de identificar estas necessidades, se olvida de todo isso durante o desenvolvimento. Solo durante a validação final do produto com o cliente é que se descobre que coisas deveriam ser conhecidas desde o início e não foram descobertas antes. O objetivo da engenharia de requerimentos é exatamente este: descobrir a necessidade correta do cliente. E não sempre o cliente sabe dizer qual é a sua necessidade, por isso é necessário o trabalho da engenharia de requerimentos. Se fuera fácil, simplesmente o cliente dizer o que ele necessita e vamos a desarrollar, ok, pero isso não é verdade. Na prática, a maioria dos clientes tem dificuldade ou não conseguem expressar sua necessidade de maneira adequada. Então, é necessário alguém que consiga investigar de maneira mais profunda e descobrir as necessidades corretas para solo depois começar o desenvolvimento de algo. Intentar desenvolver algo sem conhecer o problema correto que o cliente vivencia é um desperdício. Outro princípio do manifesto ágil é que aceitamos que os requisitos cambiem, incluso em etapas tardias do desenvolvimento. Os processos ágeis aproveitam o câmbio para proporcionar ventaja competitiva ao cliente. Isto tem relação com um dos valores que comentamos antes. Só que aqui complemento com a seguinte ideia: há cambios que eu considero verdadeiros e há cambios que eu considero equívocos. Cambios que eu considero verdadeiros são cambios motivados por algo no entorno do negócio. Ou seja, não está bajo o controle de nadie do equipo de desenvolvimento. Agora, há cambios que muita gente insiste em tratar em projetos que simplesmente significam correções de alcance por falhos no levantamento inicial. Então, são cambios innecessários, são cambios que simplesmente estão promovendo desperdício de recursos, porque se descobre ou se levanta as necessidades de maneira adequada desde o início, não seria necessário este câmbio mais adelante. Só que isto é um sintoma de problemas
de planificación. Esto en la cultura latina es muy fuerte. Si planifica poco y se arregla todo durante el desarrollo. O sea, entonces, cuando se piensa que el producto está casi listo, se descubren muchas necesidades o muchas cosas que faltaron, o se descubren muchos equívocos, entonces es necesario hacer cambios para arreglar el alcance. Esto es desperdicio. Esto puede ser evitado si se planifica mejor las cosas, si se invierte energía en un análisis más adecuado del alcance desde el inicio. Outro princípio é que entregamos software funcional frequentemente entre 2 semanas e 2 meses, com preferência ao período de tempo mais curto possível. Ok? A engenharia de requerimentos pode ser executada de acordo a distintas estratégias de desenvolvimento. Então, em um processo sequencial, quase sempre se levanta e especifica todo o alcance em uma única fase do projeto. Agora, em processos iterativos incrementais, a engenharia de requerimentos é executada por partes dentro de cada ciclo. Há trabalho de levantamento, análise e gestão de requerimentos. Ou seja, pensar que a engenharia de requerimentos consiste em levantar e especificar todo o alcance em uma única fase do projeto é um equívoco, porque isto é verdade só se o processo é sequencial. Eu posso fazer o trabalho de levantamento, análise e gestão também dentro de processos ágeis ou iterativos incrementais. O princípio 4 do Manifesto Ágil informa que os responsáveis de negócio e desenvolvedores trabalham juntos de forma cotidiana durante todo o projeto. Ou seja, não há nada diferente dentro de lo que se habla dentro da engenharia de requerimentos. Tanto mais cercano estamos ao cliente, mais fácil é fazer o trabalho de requerimentos. E pensar que se está trabalhando em um entorno ágil, se o cliente não está presente de forma cotidiana durante todo o projeto, é um equívoco. Isto, eu posso ter o processo Scrum implementado aqui em minha empresa, sigo trabalhando no processo Scrum, pero o cliente me solicita um projeto e só aparece ao final para validar se o software lhe satisfaz. Ou seja, se o cliente não está presente, o processo como um todo não é ágil. É tradicional e sigue com os mesmos problemas. Então, tanto mais cercano estamos a los interessados, mais fácil é desenvolver o software, mais fácil é fazer o trabalho de requerimentos também. O princípio 6 comenta que o método mais eficiente e efetivo de comunicar informação entre todos é através da conversação cara a cara. Estou de acordo, é verdade. Então, se alguém pensa que pode fazer um trabalho de requerimentos sem levantar de sua silla, só por teléfono ou por e-mail, está equivocado. Então, a maior parte do trabalho de requerimentos consiste em ir hasta os interessados, falar, entrevistar, observar, ou seja, só se utiliza outro tipo de comunicação se há alguma restrição. Por exemplo, há interessados que podem estar em outras cidades, outros países, então vamos interactuar por la internet, ou é necessário, a vezes, fazer alguns viagens, mas não tenho recursos no projeto para fazer todo o levantamento viajando, então não é possível fazer tudo cara a cara, mas não há nada dentro da engenharia de requerimentos que informa que não se deve utilizar este tipo de comunicação. O princípio 10 informa que a simplicidade ou o arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado é essencial. Estou plenamente de acordo com este princípio. Isto é um equívoco que muita gente comete
dentro do trabalho de requerimentos. Pensa que se deve agregar ao alcance todas as necessidades possíveis, todo o que pode ser necessário por el usuário, e então se empieza a desarrollar e entregar um software que tem muito mais coisas de lo que é necessário. Isso é um equívoco. E não sempre todo o que é solicitado é necessário ser desarrollado. Um problema muito comum é que muita gente solicita coisas que estão fora do alcance. Não deveriam ser desarrolladas. E se quem está a cargo do trabalho de requerimentos não está atento a isto, seguirá agregando requerimentos incorretos ao alcance. Outra coisa é que o trabalho de análise de requerimentos consiste em entregar um conjunto óptimo de requerimentos, ou seja, o menor conjunto possível que satisfaça a los problemas que motivaram o projeto. Esse é o objetivo da análise de requerimentos. Então, todo o que pode ser eliminado, que não é necessário, deveria ser feito dentro da análise de requerimentos. Se hago bem um trabalho de análise, estou, em verdade, simplificando o alcance, eliminando coisas que não serão desenvolvidas. Porque é muito comum que, durante um projeto, o usuário empiece a solicitar coisas, reportes, por exemplo. O usuário não está preocupado em solicitar as coisas de maneira óptima. Então, solicita 10, 12, 15, 20 reportes. Se quem está a cargo do trabalho de requerimentos simplesmente toma notas dessas necessidades, especifica os reportes e entrega à equipe de desenvolvimento, se entregará no projeto 20 funcionalidades, 20 reportes. Só se alguém se preocupa em fazer um bom trabalho de análise, pode verificar que dos 20 reportes solicitados, há muitas coisas similares. Se poderia mesclar 3 reportes em um único, simplesmente cambiando os campos de filtro, agregando colunas, ou seja, alguém poderia conseguir entregar o software com a metade de lo que solicitou o cliente e deixando o cliente satisfeito, porque pensou em uma maneira de mesclar coisas que são similares. Isso também é a simplificação do alcance. E o princípio 11, as melhores arquiteturas, requisitos e desenhos emergem de equipos auto-organizados. O trabalho de requerimentos pode ser organizado de distintas maneiras, então não há nenhuma restrição quanto a isto dentro da disciplina. Então, o que buscamos comentar aqui é que a engenharia de requerimentos é independente de qualquer processo de desenvolvimento, seja tradicional ou ágil. O que cambia é a maneira que se executa o trabalho de requerimentos. E em um processo ágil, normalmente se utilizarão técnicas de levantamento e análises distintas de um processo ágil. Se cambiam as técnicas, mas a disciplina sigue sendo executada. E também se cambiam os títulos das pessoas que estão a cargo do trabalho de requerimentos. Então, em um processo Scrum, o trabalho de requerimentos é feito por el dueño do produto e por el equipo de desenvolvimento. Em um processo tradicional, seria feito por alguém com um cargo de engenheiro de requerimentos, ou analista de requerimentos, ou analista de sistemas. Então, pensar em uma visão radical, seja da engenharia de requerimentos ou da filosofia ágil, se pensa de maneira radical as coisas, sempre se encontra conflitos. Agora, eu penso que tratar as coisas de maneira radical quase nunca é a solução. Os extremos quase sempre não entregam uma boa solução. São conceitos complementares. A filosofia ágil busca entregar um software de maneira rápida, um software que funcione. E a engenharia de requerimentos busca entregar o alcance correto. Ou seja,
Las cosas son complementares. ¿Por qué? No adelanta nada entregar rápido algo que no es correcto. Entonces, velocidad es importante, muy importante. Pero velocidad sin dirección no tiene ningún valor. O sea, ¿de qué vale ser rápido si estoy caminando en la dirección equivocada? La ingeniería de requerimientos busca exactamente es descubrir la dirección correcta. Después que descubro la dirección correcta, ok, vamos rápido hasta el destino. Okay. Bueno, este es lo que estábamos programando hablar. Voy a abrir aquí una encuesta para solicitar que ustedes puedan evaluar la presentación y hacer sugerencias o críticas o también sugerir temas para otros webinars. Y mientras dejo la evaluación abierta, voy a buscar e intentar responder las preguntas del foro. ¿Ok? Entonces, déjame abrir aquí. Ok. ¿Qué está corriendo aquí? Se cambió las cosas. Ok. No sé qué está pasando, no está abriendo aquí. Open. Ahora sí. Perdón, estaba clicando en el botón equivocado. Déjame ver aquí desde el inicio el orden de las preguntas y voy a contestar a todos. Ok. La pregunta está un poco lenta aquí para abrir, para navegar por el foro aquí. Hay un comentario de Efren. El problema que tenemos con Scrum es que en el mapa de roles no tiene definido el administrador de proyectos según PMI. Entonces, cuando hay un desarrollo informático como parte de un proyecto, el administrador de proyecto pasa a un segundo plano y la gestión de requerimientos, así como la gestión de cambios, funciona al estilo Scrum y no con el estándar del PMI. Esto me trae muchos dolores de cabeza porque como administrador de proyectos siempre soy el último en enterarme que se solicitó un cambio en el que ya están trabajando. Ok. No es una pregunta, es solo un comentario de Efren. Yo comprendo, Efren. En verdad, no sé cómo está organizadas las cosas en su empresa, pero usted no sería también el Scrum Master en este proyecto, porque hay algunas responsabilidades son similares entre lo que se hace en la administración de proyecto y el Scrum Master. Ahora, el dueño del producto hace cosas que también algunas veces están bajo la responsabilidad del administrador del proyecto. Entonces, los cambios y la priorización, tiene la participación del equipo de administración de proyecto. Bueno, como no fue una pregunta, no sé lo que quería que comentase. Voy a avanzar aquí. Adalberto comenta: Olá, Efraim, el Project Manager debe velar por la parte global del proyecto. Te recomiendo trabajar muy de cerca con el dueño del producto y participar en las reuniones diarias de Scrum.
Isso ajuda a identificar impactos no projeto a nível global. Ok, também não é uma pergunta, é um comentário. Luiz Antônio, ¿por qué se habla de 5 niveles de planificación en el contexto ágil? ¿Dónde se habla esto, Luis? Solo para... porque no me acuerdo, no sé si... no me acuerdo de esto. Si puede detallar un poco más, yo intento responder, porque ahora no sé... No, 5 niveles de planificación. Ok, vou avançar aqui e depois puedo regressar a sua pergunta. Liliana pergunta, ¿y cómo debe ser la contratación con un proveedor de desarrollo de software bajo la metodología Scrum? Esto es una buena pregunta, Liliana, porque yo pienso que el proceso, cuando el desarrollo es interno y cuando el desarrollo es externo, el proceso no puede ser lo mismo. Hay contextos distintos que exigen un nivel de información, exigen que responsabilidades sean distribuidas. Lo que pienso es que el dueño del producto no puede ser alguien del proveedor, nunca. El proveedor solo puede estar con la responsabilidad del equipo de desarrollo. Y una cosa que complica en un desarrollo externo, por ejemplo, la filosofía ágil, dice que el cliente debe trabajar de manera cotidiana con el equipo de desarrollo. Si contrata un desarrollador, una empresa de desarrollo, que tiene su equipo ubicado en otra ciudad, seguramente no voy a conseguir este nivel de interacción entre el cliente y el equipo. O sea, yo pienso que en la mayoría de las veces, en un desarrollo externo, no se consigue trabajar de manera pura dentro de la filosofía ágil, porque hay cosas que irán complicar cuando se trata de un desarrollo externo. Con un desarrollo interno, el cliente y el equipo de desarrollo son compañeros de trabajo, son de la misma empresa. Eso facilita mucho el acceso a las personas. Son personas que muchas veces ya se conocen, es más fácil levantar la información. El equipo ya conoce bien el negocio de la empresa. O sea, en un proveedor externo, isso já é mais complicado. Em verdade, sua pergunta poderia ser um tema para um webinar. Não é rápido responder, ok? Vou tentar quedar-me solo com essa resposta para conseguir responder aqui outras perguntas também. Pero isto poderia ser um tema para outro webinar, porque não é fácil hacer la cosa funcionar con un desarrollo externo. Y seguramente será distinta comparado al desarrollo interno. Ver aqui. Efraim comenta aqui que só estava haciendo una descarga emocional. Armando pregunta, en los últimos puntos se habló del alcance del proyecto para identificar si algún requisito del cliente pudiera estar fuera de este alcance. ¿Cómo y cuál es la mejor forma es que se delimita ese alcance para el manejo del requisito? Esta pregunta es muy buena, Armando, y es una pregunta clave que mucha gente olvida. Todo proyecto nace para solucionar um problema ou
aprovechar una oportunidad en el ámbito del negocio. Desarrollar software no es complicado. Complicado es desarrollar el software que solucione el problema del cliente. Solo que el equívoco más frecuente que veo ocurrir es: las personas desarrollan software sin tener la menor idea para qué el software es necesario. O sea, la preocupación de todos durante el proyecto es simplemente: tengo que desarrollar un software para administrar contratos. Ok. Entonces todos siguen con esta preocupación. El software debe administrar contratos. Solo que el cliente no necesita de un software para administrar contratos. ¿Por qué? Aunque el cliente no tenga ningún software hoy para hacer esto, él puede administrar de manera manual, con papel o con una planilla Excel. O sea, la administración de contratos existe. El cliente no quiere un software para esto. El cliente quiere una solución en software para solucionar problemas que él tiene hoy con un proceso Excel, por ejemplo. Entonces, él quiere un software para automatizar cosas que hoy son manuales. Él quiere un software para evitar fraudes en algunas situaciones que existen en el proceso con el control en Excel. Él quiere un software para evitar errores que son cometidos por el proceso estar en Excel. O sea, estes son los problemas que motivan el proyecto. Ahora, si se desarrolla el proyecto sin tener idea de esos problemas, tiene el riesgo de entregar un software que administra contratos y que no soluciona esos problemas. O sea, el software funciona, pero toma tanto tiempo como el control en Excel. Tiene problemas de seguridad de la información como tenía en el Excel. Tiene posibilidad de se cometer errores como tenía con Excel. O sea, el software no vale nada, porque el cliente no quería el software, quería algo que solucionasse esses problemas. Entonces, si tengo claro desde el inicio cuáles son los problemas, yo consigo saber lo que está dentro o fuera del alcance. Es fácil. Todo lo que se solicita es solo intentar relacionar esta solicitud con los problemas que motivan el proyecto. Por ejemplo, el cliente me solicita un gráfico dentro del sistema. Estoy hablando del cliente, pero en verdad un proyecto no tiene un cliente, son varios interesados. Entonces, muchas veces estoy interactuando con un interesado de otro área de la empresa que no está preocupado com a motivação do projeto. Ele está preocupado simplesmente em solucionar seus problemas de sua área, não da área que está pagando por el projeto. Então, ele solicita algo e eu devo validar se este algo tem relação com a motivação do projeto. Essa solicitud, este gráfico, por exemplo, ajuda a evitar errores no processo. Este gráfico optimiza o tempo que se gasta no processo. Este gráfico, qual era a outra coisa? Se eu consigo relacionar esta solicitud do gráfico com algum problema no âmbito do negócio que motivou o projeto, o gráfico está dentro do alcance. Se não tem relação com nada de lo que motivou a criação do projeto, está fora do alcance, simplesmente assim. Essa é a ideia. Só que muita gente não está atento a isso e, então, tudo o que se solicita termina entrando no alcance. Isso é um equívoco. Ok? Há outro webinar que falamos especificamente sobre isto, que é o título é igual ao título de nosso curso, Engenharia de Requerimentos Software Orientado ao Negócio. O subtítulo do curso é exatamente este, Orientado ao Negócio, é para que todos estejam atentos que o trabalho
clave da engenharia de requerimiento é saber, primeiro, por que estou desarrollando o projeto. Todo o resto deriva disso. E não adianta nada fazer bem todo o software se não estou consciente de lo que motivou o projeto. Ok? Alguma pergunta mais? Deixa-me ver aqui. Aqui. Liliana pergunta como estimar um custo para o presupuesto para o desenvolvimento de um software bajo a metodologia ágil, tendo em conta que não se tem todos os requerimentos completos. Liliana, é uma boa pergunta. Eu hago a seguinte proposta. No próximo webinar, vamos a tratar de estimação. Que te parece? Vou cambiar aqui a página para as diapositivas, só para aproveitar aqui para comentar deste webinar. No próximo webinar, vamos falar de estimações. E esta pergunta, creio que queda melhor no contexto deste webinar. Pero só para dizer-lhe, toda estimação tem incertidumbre. Então, nunca vamos a ter toda a informação completa para uma estimação. Sempre falta algo. E todo o que falta genera uma incertidumbre. O que passa é que necessito evaluar se o nível de incertidumbre que estou proporcionando com minha estimação é adequada às necessidades de negócio que tenho que tratar. Em um requerimento, em um contexto ágil, não tenho, por lo general, uma especificação de requerimentos detalhada, muito profundizada. Sin embargo, a informação quase sempre está disponível, aunque não esteja em la especificação de requerimento. E em um contexto ágil, quase sempre não necessito preocupar-me em estimar tanto prazo, porque em Scrum os ciclos são fijos, não necessito estimar que tanto tempo se demora um ciclo. O que necessito saber é se consigo desenvolver as histórias dentro do ciclo. É basicamente isso. Se não consigo, tenho que dividir essa história hasta que seja possível desenvolver em um ciclo. Em um momento inicial, necessito ter uma estimação de ordem de magnitude para saber que tantos ciclos vou necessitar para desenvolver o produto. Só que é uma estimação de ordem de magnitude. Em la prática, vou manejar a priorização de los requerimentos para conseguir entregar algo que tenha valor ao final desta quantidade de ciclos. Este próximo webinar, 10 de outubro, vamos falar com mais profundidade sobre a estimação de esforço e prazo. Creio que queda melhor falar sobre isso no contexto deste webinar, ok? Pilar pergunta, a gestão de aquisições é um processo à parte em PMI. Entendo que em nosso projeto ágil seria um conjunto de histórias de usuário específicas para gestionar, controlar essas tarefas. Não é uma pergunta, é um comentário. Ricardo, o projeto é dinâmico e os requerimentos cambiam em forma constante. De acordo? Qual é a recomendação para lograr uma rápida, correta e contínua adaptação às circunstâncias da evolução do projeto? Essa é a estratégia do Scrum, Ricardo. Quase sempre, os itens de backlog são histórias de usuário e são especificações de requerimentos não detalhadas. Então, é pouco provável que uma história elaborada seja modificada. Então, não vou modificar minhas especificações. Lo mais comum é vou eliminar história e agregar outra história.
Entonces es más sencillo administrar los cambios. Si fuera una especificación profundizada, tanto más detalles, más intensos son los cambios. Y entonces ya es algo que consume más esfuerzo, más energía. Ahora, si trabajo con una estrategia de requerimientos menos detallados, los cambios son más fáciles de administrar, impactam menos lo que já se especificou. Agora, por ser algo menos profundizado, vou necessitar de ter acesso a outras fuentes de informação para que o equipo consiga desenvolver as funcionalidades, porque a história não tem toda a informação necessária para o equipo fazer seu trabalho de desenvolvimento. Em la filosofia ágil, isso deveria estar disponível. Em el contexto de desenvolvimento externo, é o que veio complicado que o equipo de desenvolvimento externo tenha acesso a outras fontes de informação se trabalha com uma especificação de requerimentos não detalhada. Okay? William pergunta sobre a gravação. Vamos a publicar a gravação, William, creo que mañana, hoy o mañana, en nuestro canal de YouTube. Todos los inscritos en la presentación serán avisados por correo y, bueno, hago la invitación también para seguir Fato en nuestras redes sociales o en nuestro canal de YouTube. Quien sigue nuestro canal de YouTube, YouTube notifica automáticamente todo nuevo vídeo que se publica en nuestro canal. Entonces, sea el vídeo del webinar o otros vídeos que publicamos con temas técnicos, ustedes serán avisados automáticamente, ¿ok? Y, bueno, estos son mis datos de contacto. Si alguien quiere preguntar algo más o quiere aclarar algo, pueden escribirme, pueden llamarme por Skype. Estoy disponible, es un tema que me interesa también discutir, hablar, cambiar ideas, es siempre una oportunidad interesante. ¿Ok? Quiero agradecer a todos, muchas gracias por la participación, por el interés. Les pido, hago la invitación para participar del webinar en el próximo mes, o sea, todo el mes tenemos